Vítor Coelho, em entrevista. Nona parte. A mnemónica, a Blacba. Somos nós para a nona parte. Estamos a entrevistar o professor Vítor Coelho. Professor Vítor, fiz uma adivinha para si. Vamos ver se consegue adivinhar. Então é assim. Qual a coisa, qual é ela, que tem quase a sua idade, faz anos no dia 22 de maio e teve grande impacto na sua vida? 22 de maio? Sim. Eu acho que vai ser um bocadinho difícil adivinhar por uma coisa que me disse. Pois é, 22 de maio não estou a ver. Tem praticamente a sua idade, portanto 93. Sim, mas Neste momento tem 93 para anos. mim o 22 de maio eu normalmente tinha de memória muitas datas, etc. Mas 22 de maio não me estou a lembrar de ninguém. Pois, a questão é que não é uma pessoa. Bem. É qual a coisa, qual é ela? Isso, Não vem nada à cabeça. isso naturalmente é mais complicado. Pronto, também disse há bocadinho que legislação não era o seu forte e estamos a falar de legislação. Isso nunca foi. Há um decreto-lei com a sua idade, que é o decreto-lei número 18.373 de 22 de maio de 1930. O que é que este decreto diz? Reconhece a convergência de se unificar em Portugal o método de leitura e escrita do sistema Braille. Conhecia? Pois, acho que sim. Eu julgo que tenho isso anotado num sítio qualquer. Mas, como digo, eu tenho... Não é nenhuma crítica propriamente. Mas sabe porque é que eu, pessoalmente ou por temperamento, nunca me preocupei muito com a legislação? É porque há uma data de legislação que nunca chega a ser cumprida. Há uma data de coisas que é publicado, que é isto, que é aquilo, que é aquilo outro. E depois, ou porque não são regulamentadas, ou porque vem outro que altera isto não sei o quê, acrescenta na linha não sei quantos, etc. Eu nunca tive muita paciência para isso. Eu para a direita, não, seria uma negação. Mas, portanto, tem conhecimento deste decreto-lei de 1930? Tenho, sim, senhor. Portanto, que é um decreto-lei no seu ano de nascimento, que define lá Pois. eu não chamo aquilo bem uma grafia, mas tem lá a forma como é que se escrevia. Não, pois, foi a aprovação oficial. Eu até sabia o nome do ministro que tinha feito isso, mas agora não me estou a lembrar. Mas eu tenho apontado isso. E naturalmente, se consultar coisas destas pessoas que se interessam, o caso do Isidro, ou do Diodato, etc., naturalmente lá encontra. Porque isso, como digo, eu registrei, eu tenho isso eu também não me lembro qual é o ministro. Eu também passei pelo ministro, mas não me lembro qual é o ministro. Pois. É assim, olha. Era o ministro da Educação do tempo, não sei. Da instrução pública, talvez. Ou, também nisso. Sabe que a educação tem sido tratada de vários depende das épocas, sim. De maneira que... Mas o que interessa é que oficialmente foi aceito, foi considerado oficial. Pronto. Mas a propósito agora falando do Diodato, o Diodato foi agora jubilado. Recentemente. Fizeram uma festa na Lusófona, agora no dia 25 de maio. Foi jubilado. E ele disse-me até, se quiser ver os discursos todos do reitor, destes, daqueles, está tudo na internet. No Facebook. E assim, pois sim. É, Diodato. Mas eu, confesso que não tenho paciência. Mas há lá o elogio todo. E eu comparei e disse, Diodato, desculpe-me, eu
não vou comparar os méritos, porque conheço um pouco a sua carreira e etc., mas vou comparar para ver bem que tempos vivemos e que tempos já eu vivi. E eu, quando digo vivi, não é por mim, mas talvez reconheça que o primeiro cego a fazer uma licenciatura em Portugal foi o Augusto Medina da Silva. Ora, o Augusto Medina da Silva licenciou-se em Românicas em 1954. Em 54. Bem, e acrescento, e o Medina da Silva pedia na rua, porque ele não tinha emprego. Estudava, os colegas liam trabalhos, porque não havia livros, claro. Portanto, foram ajudando, liam isto e aquilo, a mulher lia, etc, etc. Não. Mas o Medina pedia na rua, porque não havia empregos, ele não estava empregado. E não se pensa que as pessoas vivem sem dinheiro que paga as despesas. Não, milagres desses ainda não aconteceram. E nesse tempo não havia subsídios, não havia ainda não havia sequer Fundação Gulbenkian, que depois concedia bolsas de estudo, mas nesse tempo ainda não havia. Portanto, ele fez a sua licenciatura. E a Braille não tinha subsídios? Acabou a sua licenciatura em 1954. Certo, mas a Braille também não ajudava? Como? A Braille não ajudava? A Associação Luís Braille fez-lhe uma festa de homenagem. Na Sociedade de Geografia, em colaboração com mestres, com os professores catedráticos da altura e com colegas, estudantes, etc. Inclusivamente, colegas estudantes fizeram aí pedidos em vários sítios e tal, e de vez eu era vogal da direção e lembro-me de receber colegas que traziam contributos, e isto é para ajudar o Medina, e etc, etc. Bom, o que é que eu quero referir? É que eu tinha acabado o meu curso de violino nessa altura, em 54, e estava em férias em casa de um tio meu em Vila Nova de Gaia, e recebo um telefonema do presidente da direção, de que eu fazia parte, claro, mas ele mandou-me um telegrama. Nessa altura, certo, era assim que se comunicava. Mandou-me um telegrama. Venha depressa para participar assim, não me lembro já do texto todo, certo, mas em suma, para eu vir para Lisboa, para ir à Sociedade de Geografia nessa noite em que a faculdade lhe prestava uma homenagem e cantar umas coisas que eu cantava, estava a estudar canto e cantava, e portanto, o que é que pensaram? A direção da associação, o que é que pensou? Bom, é uma licenciatura, mas os cegos não acabaram a música. Os cegos continuam a ter a sua validade e o seu mérito com a música. Convém apresentar aos professores universitários, exato, e etc., que este não tocava nada, não sabia, não aprendeu, enfim, nada, mas alguém aprenda. E, portanto, nessa homenagem, eu meti-me no comboio e vim para cantar nessa noite. Era meia-noite, praticamente estava eu a cantar na Sociedade de Geografia uns 3 ou 4 textos, acompanhado com um pianista que era meu amigo, também colega meu, enfim, que também estudava no conservatório, no seu curso de piano. Quem era seu amigo? Era o José Luís Rocha da Silva. Era como ele se chamava. O José Luís Rocha da Silva. Era mais novo que eu, mas estava a acabar o curso de piano e acompanhou-me, portanto, nesses números na Sociedade de Geografia. E eu disse agora ao Diodato, na altura da jubilação, e eu disse, agora repare, em 54 prestámos homenagem ao Medina por ser o primeiro licenciado cego
primeiro licenciado cego em Portugal. E o Medina pedia na rua. Passados quase 70 anos, que é o que faz para o ano, faz 70 anos, temos aqui o Deodato, jubilado como professor na Lusófona, e enfim, e com trabalho nesse domínio, Claro. e continua, etc., com 74 anos, mas que felizmente nunca teve que pedir na rua. Porque os tempos são outros Porque também. os tempos já eram outros. Claro. Mas Isso eu, nota uma grande evolução. mas E eu ainda sou bem. contemporâneo dessas coisas. Claro, claro, claro. E ainda bem que houve esta evolução. E ainda bem que hoje em dia Claro, a maioria das pessoas cegas não tem que pedir na rua. claro. É uma questão de dignidade. Não, é uma questão de dignidade, mas é uma questão de economia doméstica. Quem é que se governa se não tiver dinheiro? O Ninguém. dinheiro tem que vir de um sítio qualquer. Claro. E como digo, depois, e isso quase logo a seguir, começou a haver outras ajudas. Desde logo, e muitos foram beneficiados com isso, a existência da Fundação Gulbenkian. O Gulbenkian faleceu em 1955. Portanto, o Gulbenkian faleceu, o seu advogado, que era o Azeredo Perdigão, conseguiu convencê-lo a criar a Fundação Gulbenkian. A Fundação Gulbenkian passou a dar bolsas de estudo a portugueses, a estudantes E chegou a atribuir a algumas pessoas no cegas ou não? estrangeiro, etc. Criou uma orquestra da Fundação, um coro de câmara, Certo. onde eu estive 7 anos a cantar. Diga uma coisa, sabe se chegaram a atribuir bolsas de estudo a pessoas cegas? Como? Se a Gulbenkian chegou a atribuir bolsas de estudo a pessoas cegas. Isso atribuiu variadíssimas. Quem diz bolsas de estudo, mais gravadores de gravação, gravadores de som, etc. Que era recente nessa altura e era muito Claro. caro. Para nós podermos comprar, era muito caro para as nossas bolsas. E a Fundação Gulbenkian Ajudou nisso. começou. Portanto, o mundo começou a mudar muito, para além de muitas coisas, mas a Fundação Gulbenkian foi como que o segundo governo que o país teve, Dentro da ditadura. que favoreceu no tempo da ditadura, Claro, pois, claro. isto era no tempo de Salazar, que a Fundação Gulbenkian existiu, foi criada, ainda continua a existir, claro. Agora tem ali o seu jardim, mas que eu conheci, fui lá muitas vezes, no tempo em que aquilo era feira popular. Olha, vamos entrar num tema que diria que é um tema que o professor Vítor está bastante à vontade. Diria que vai parecer um peixe dentro d'água. É mais fácil sentir-se pontos ou traços? Porquê? Bom, não sei se é mais fácil de sentir-se pontos ou traços. Distinguir, sim, é mais fácil distinguir pontos do que traços. Agora, se tiver lá um traço, eu também distingo que está lá um traço. Agora, se forem vários traços, e vamos imaginar uma letra, enquanto o alfabeto Braille é constituído por pontos e que a nossa sensibilidade na polpa do dedo distingue muito bem a distância que estão os pontos uns dos outros, distinguir os traços que formam uma letra, claro, a letra é muito mais complicada. Quer dizer, a geografia de uma letra é muito mais complicada do que distinguir os pontos de acordo com um código destes, que é um código racional, é um código simples, é um código que tem ordem, que tem disciplina. Qual é a importância de se sentir com a polpa do dedo, neste caso em Braille, um caractere? A polpa do dedo conseguir abarcar e sentir-se um caractere. Bom, quando eu ponho a ponta do dedo em cima, vamos imaginar, de um P ou de um V ou qualquer coisa, eu rapidamente sinto e como conheço o sistema, como conheço o código, pronto, não tenho dificuldade nenhuma. Assim o meu dedo esteja com sensibilidade para isso. Porque olha que eu agora,
já tenho dedos que muitas vezes tenho que ler com o dedo médio porque o indicador está... Coitado. Toda a minha vida ali com os dedos indicadores, mas agora já utilizo várias vezes o dedo médio em recurso, porque o indicador nem sempre está a funcionar bem. Ou está dormente, ou está... Mas o facto de sentir de uma vez só cada letra permite que a leitura seja mais rápida. Ai, com certeza. Porque cada letra é lida de uma vez só. Nós pomos o dedo e vemos o sinal inteiro. Mas já agora, e não tendo muito a ver com o assunto, mas tem a ver com um critério. Um dos critérios que a Fundação Americana nos procurou, eu diria, impingir, quando veio cá esse técnico americano, O da Bengala. Da Bengala, veio uma professora americana que se chamava Kim Moore. A Kim Moore era uma professora primária americana, mas que colaborava com vários países, lembro-me dela ir ao Brasil, etc., e esteve cá também. E então, o que é que nos queria impingir? Eu digo impingir porque realmente não... Não gostaram da ideia? Não gostámos. Até só que ainda não sei qual é a ideia. Mas não se aplica, que é uma leitura global. Ora, o que é que acontece? Os olhos podem ver rapidamente uma série de... E conseguem ver a imagem de uma palavra, por exemplo, de cada vez. Depois... Enquanto no Braille a gente vê letra a letra. Não, a questão é essa. É que o tacto é uma como é que se chama? É uma leitura linear. Portanto, nós lemos, não podemos ler 2 e 3 coisas ao mesmo tempo. Não. Nós lemos uma letra de cada vez. Isso. É claro, como lemos depressa, quem lê bem, lê depressa e lê... Agora, pensar que pode fazer uma leitura global, que ela era o que ela defendia. Não, a pessoa vê o princípio, vê logo o conjunto. Mas eu não estou a perceber como é que se faz isso. Não é possível. Então não estou a perceber qual é a ideia dela. Não é possível nós fazermos uma leitura global, porque o global serve para os olhos porque se atinge várias coisas ao mesmo tempo. A leitura tátil não permite fazer uma leitura global. Mas ela defendia esse critério. Ela percebeu alguma coisa do Braille, essa senhora? Ela vinha como especialista que ajudava os países chamados países pobres, Portugal e Brasil, e etc. Portanto, era a fundação, como é que se chamava? American for the Blind. Era, que teve... American Foundation for the Blind. American Foundation for the Blind. Exatamente. Pois era assim que se chamava. Pois, mas essa senhora, enfim. Outra coisa que ela também defendia era que puséssemos de parte o cobaritmo, que utilizássemos o ábaco. Qual é a diferença? A diferença é muito grande. Não, mas eu não sei. Pois, então não sei. Não sei se o senhor, quando quer fazer contas, ou quando quis, quando aprendeu, ou etc., a fazer contas, como é que era? Então, era contas em pé, feitas em Braille, portanto as contas duas parcelas, até fazia, nas contas divididas, até fazia a janelinha, imitava tipo mais ou menos as contas a tinta também, com o Braille, até fazia a janelinha para pôr lá dentro o número que a gente pretendia dividir, e tinha as calculadoras, portanto a minha geração já é outra. Desculpa. Não sou dessa geração dos cubaritmos e dos... Pois é. Mas olha, acho que eu tenho um ábaco, acho que uma vez ofereceram, mas ofereceram porque o ábaco é o início da informática. Pois é. E ofereceram-me um ábaco, porque usava-se os ábacos
Pois é. para fazer contas. Que os chineses usam. Exatamente. Pois. A informática nasceu com um ábaco e é por isso que me ofereceram um ábaco. Pois é, olha. Eu também tenho ali um ábaco. Aliás, até tenho aqui. Não. Este aqui não é um ábaco. É uma outra coisa, mas não é um ábaco. Mas tenho ali um ábaco. E um cubarito é uma coisa de casinhas, digamos. Mas segundo o que sei, é uma coisa muito mais avançada e que permite contas muito mais rapidamente. O quê? O cubaritmo, segundo o que sei, o pouco que sei do cubaritmo, permite contas muito rápidas. O cubaritmo, nós temos cubos. Exato. Cada cubo pode escrever qualquer algarismo. Exato. E temos o coisinho com casinhas quadradas em que se mete o cubo. Certo. Portanto, quando queremos fazer, imagine, uma conta de dividir, nós escrevemos vários cubos com o número do dividendo, certo. Deixamos uma casa em branco e escrevemos o divisor. Certo. Também com os números que sejam precisos. Sim, sim. E depois fazemos as contas, vamos pondo aqui o quociente por baixo do divisor, etc. Mas temos ali a conta completa do princípio ao fim, podemos reconstituir. Enquanto no ábaco não se faz nada disso. A conta, etc. Isto é o cubaritmo. Sim. Que vem do tempo do Luís Braille. Ok, não sabia. Sabe, pois é, olha, eu tenho ali, ali na gaveta, há um cubaritmo e há uma caixa que tem cubos que eu agora não uso. Felizmente desenvolvi muito o meu como é que chama? O meu cálculo mental, desde criança que me habituei a fazer contas sozinho, naturalmente porque não podia fazer contas normalmente. Habituei e fiz rapidamente, habituei-me a fazer cálculo mental. Mas depois com o cubaritmo, claro, para números muito grandes, isso não era possível fazer de outra maneira. Portanto, passei a utilizar, quando aprendi, a pôr os cubos ao lado uns dos outros e ter ali, tirar uma raiz quadrada, por exemplo, fazer isso, e etc. Tudo isso a gente fazia no cubaritmo. Mas a técnica americana dizia, não, usem o ábaco, que é muito mais simples. De maneira que houve assim umas coisas que pretenderam trazer dos Estados Unidos, mas que nós cá não aceitamos. A leitura global, Mas aceitaram o Bengala, pronto. O ábaco, isso também não. Ela vinha cá nas suas missões, lá faria os seus relatórios, mas enfim, mas eu sou desse tempo. Quer dizer, isto foi na década de 60. Exato. Que a American Foundation fez essa colaboração, tinha começado no Brasil, depois veio para cá e tal, e foi fazendo aí nos centros de reabilitação. O Braille, quando inventou a lógica associada à disposição dos pontos, adotou o método de dividir o Braille por séries. Bem, sempre conhecia as séries e quando ensinava o Braille, não só eu tinha o cuidado de escrever as séries, digamos, linha por linha, eu ensinei o Braille a muitas pessoas que viam, e escrevia, portanto, letra, espaço, até ao 10. Até ao J. Que é como que diz, até ao J. Sim. Deixava uma linha em branco e depois escrevia do K até ao T. Deixava outra linha em branco. e dizia às pessoas que viam, agora por baixo, ponha a correspondência à tinta, que Exato. É a maneira de olhar para lá todas as vezes que precisar tirar dúvidas. Claro. Foi assim que eu ensinei Braille a muita gente que via. Ao longo da vida fui ensinando a muita gente. Mas fazia sempre isso. Utilizava sempre a série toda completa e com as respectivas correspondências. Mas acha essa metodologia que Braille inventou, acha interessante, dividi-lo por séries? Eu acho.
Acho, é claro que eventualmente nós podemos pensar que poderia ter sido outra. Pois é caso para dizer, és capaz de inventar uma melhor? Não Claro. sei. Eu não sou capaz de inventar uma melhor. Depois tem, por exemplo, aqueles sinais que já estão fora de série, aqueles sete sinais finais e tal, mas mesmo aquilo, nós tínhamos uma mnemónica para aquilo. A Blacba. A Blacba eram os 7 sinais finais constituídos pelo ponto 4, 4, 5, 4, 5, 6. Era a Blacba. Isso vem de onde? Eu não sei de onde é que veio. Mas porquê que não sabe porque é que lhe chamavam isso? Eram portanto, o ponto 4 líamos como um A, Ok. o 4, 5 líamos como um B, Ok. o 4, 5, 6 como um L, o ponto 5 como outro A, o 4, 6 como um K e o ponto 6 como um A. A Blacba. A Blacba. Já aprendi uma coisa consigo. A Blacba. A Blacba. A Blacba. Era a maneira de quem tivesse dúvidas em fixar como é que era a ordem dos 7 sinais, é essa, a Blacba. Ok. E o W? O W... Não, o W está... Não tem nada a ver com a Blacba. Não, o W está na sua série, que vai na Pois está. sequência... Mas- Na sequência que começa... Com o ponto repare, 6, eu sei. O ponto 6 e o A, o ponto 6 e o B, o ponto 6 e o C. Mas repare, Pois. porque é que isso é assim? É preciso não esquecer que o Luís Braille inventou para o alfabeto francês. E, portanto, começava pelas letras circunflexas. A, E, I, O, U, circunflexas. Que são exatamente A, B, C, D, E com o ponto 6. Essas são as letras circunflexas, com o acento circunflexo na língua francesa. E depois vem isto no alfabeto francês. A seguir vem o E-trema, o I-trema e o U-trema. Depois vem uma que eu nem sei muito bem, no francês, aquilo que corresponde ao OE, Sim. que se usa para penquer, ser, etc. O OE, que nós fazemos isso com o 246, e depois vem o W, que o francês não tinha no alfabeto. Então ele encaixou ali. E ele encaixou esse que faltava. Portanto, depois das letras com os acentos circunflexo, trema, e o que é que eu estava a dizer depois do trema? É o OE. Esse 246 que nós chamamos OTIL era o OE francês. E a seguir vinha o W. Pronto. Nós que aprendemos o Braille via a França, quem sobretudo desenvolveu o conhecimento do Braille em Portugal foi o Léon Jamet, que foi um organista francês que viveu em Portugal no século XIX, nesta parte final do século XIX, com quem o Branco Rodrigues se relacionou muito e que foi organista ali na igreja de São Luís dos Franceses, aqui em Lisboa, e era uma pessoa muito culta, muito educada, é claro, e que sabia o que tinha aprendido em França, mas que cá ensinou muita coisa, e designadamente, portanto, o uso do Braille vem-nos muito da tradição francesa. Nesse tempo, a França era o país da cultura. Certo. O que hoje nós achamos que é o inglês, que é a língua comercial, a língua que se fala e tal, pois é, mas os ingleses iam buscar a cultura e todas as indicações de caráter cultural iam buscá-las à França. Inclusivamente utilizavam a cultura francesa nas suas etiquetas, nos restaurantes, etc. Quem de algum modo ditava a cultura era a França, não era a Inglaterra. A Inglaterra só adquiriu importância pelo seu império colonial e isso acentuou-se depois com a Segunda Guerra Mundial
e depois com os Estados Unidos, que ajudaram a ganhar a Guerra Mundial, e isso resolveu, do ponto de vista comercial, etc., a língua inglesa passou a ter outra importância. Mas no tempo em que eu comecei a estudar, eu lembro dos meus irmãos, etc., a língua que se adaptava nos liceus era o francês. O inglês era uma boa opção. Certo. E até todo o tempo em que era ou inglês ou alemão. Exato. E os tempos mudam tanto que eu tenho um neto que a língua de opção que adotou foi o espanhol. Pois. Certo. É assim, os tempos vão correndo, vão mudando. Esse meu neto, que por sinal se chama Diogo. Pronto. Ele adotou como língua o espanhol. Porquê que o Braille demorou? E eu na altura perguntei-lhe, Diogo, porquê é que preferiste o espanhol? É mais parecido ao português. É muito falado, para mim dá menos trabalho do que aprender francês. Pronto. Mas agora vive com uma polaca, uma senhora da idade dele, certo. polaca, mas que é filha de um francês e de uma polaca. De maneira que, por causa dela, habituou-se também a cultivar francês e agora também já vai saber de umas coisas de francês. Pronto, interessante. Claro que o que ele usa internacionalmente é sobretudo o inglês, que é o que se adota aí nas reuniões internacionais. Mas tem o espanhol, que ele teve aulas de espanhol. Porquê é que o Braille demorou tanto tempo a expandir-se pelo mundo? Não sei se perguntou alguma coisa. Sim. Porquê é que o Braille demorou tanto tempo a expandir-se pelo mundo? Bem, para além de outras coisas, mas designadamente os orgulhos nacionais custavam-lhes um bocadinho a aceitar uma coisa que vinha de França. Porquê é que havia de ser de França? Tentaram, em alguns casos, o caso da Inglaterra é nítido, a Inglaterra procurou arranjar códigos alternativos, porque o orgulho nacional não nos deixava aceitar assim o francês sem mais nem menos. E isso parece que não, mas os orgulhos nacionais contribuem para isso. Mas o Braille de tal modo se impôs porque, enfim, chegou ao Japão, chegou a toda a parte e toda a gente parece que chega à conclusão de que não há coisa melhor. Mas o orgulho nacional contribuiu para isso. Como seria o mundo das pessoas cegas sem Luís Braille? Eu não sei. Eu não percebo nada a respeito da criação, nem dos seus mistérios, que nós não sabemos nada do dia da manhã, como certo, sabe. Mas podia tentar imaginar. O imaginar... Se é que se consegue imaginar como é que seria a nossa vida sem Luís Braille? A questão, o que eu penso é que a existência do Luís Braille, ainda por cima, como sabe, ele viveu pouco tempo. 43, não é? Foi uma pessoa doente. Exato, e etc. Portanto, foi daqueles que a gente pode considerar que vieram cá para cumprir a natureza veio pô-lo cá, tinha uma missão a cumprir. A missão foi inventar um sistema que permitisse aos cegos que saíssem porque os cegos antes do Código Braille podiam, com o seu esforço, enfim, com ajuda, tinham escrita noturna, não é? Tinham escrita de Valentin, mas nunca tinham a capacidade de escrever e ler aquilo que escreve e a sua autonomia, etc. Antes de Braille, o Braille é que lhes deu isso tudo. Antes de Braille não se conseguia escrever, pois não? Bem, ou com a escrita noturna conseguia-se? Se calhar conseguia-se com a escrita noturna. Não. Não? Não, isso... Era só leitura, não era? E mesmo a leitura era por fonemas. Era lenta. Ler o alfabeto latino era lenta. Claro que houve várias tentativas ao longo dos tempos, picando coisas, colando coisas, etc. Isso foram várias tentativas, mas eu, por exemplo, quando fui para a escola, tinha 10 anos, mas eu tinha irmãos mais velhos, eu tinha 2 irmãs e um irmão mais velhos, e o meu pai, no sentido
como eu nunca mais Mostrou-lhe as arranjava letras. vaga para ir, ele, exatamente, Daí o facto... num papel, fez-me o alfabeto latino com as letras todas. Eu conhecia, quando fui para a escola, não Conhecia as sabia letras ler. todas. Sim. Eu não sabia ler, mas já conhecia as letras todas do alfabeto latino, porque o meu pai me as tinha feito todas. Daí ter por tido ali fora. facilidade em escrever Balu, não é? Na Bom, carta que escreveu um mês Bom, depois. isso depois, Ajudou. eu entrei em janeiro, comecei aulas aliás, a 8 de janeiro, e no fim de fevereiro já escrevia Balu para casa dos meus pais a avisar que as férias da Páscoa eram assim assado. Pronto. Claro que eles ficaram contentes por ver a minha carta escrita numa coisa que Certo. eles não conheciam, mas eu escrevia em Balu, não escrevia em Braille. Escrevia sempre eles não percebiam nada, não é? Mas escrevia em Balu. E o Balu não era assim tão fácil como isso. Já agora, a Associação de Beneficência Luís Braille escreveu em Balu para o Presidente da República, António Oscar Carmona. Nós, ao consultarmos, verificamos que foi escrito em Balu e é de 1931. Creio não estar enganado, creio que é 1931 e foi escrito em Balu. Já é só meramente uma curiosidade. Pronto. Sim, eu não conhecia isso. Mas se era para o Carmona, claro que tinha que ser em Balu, porque ele em Braille não lia. Eu acho que ele era relativamente próximo da associação, mas não lhe consigo dizer mais. Não sei. Ele Pronto. era transmontano. E era general do Exército, claro. E foi Presidente da República desde essa data, e 28, julgo eu, até 51, julgo que ele faleceu em 51, o Carmona acho que foi em 51 que faleceu. Já não tenho assim muita certeza, mas tenho a impressão que foi em 51. E portanto, se foi próximo, eu não tenho conhecimento. Pode ser que tenha ido, porque isso é uma questão de conhecimento das pessoas. Às vezes, como eu há bocado lhe dizia, a propósito da Fundação Shine, eu tive a sorte de ter esse amigo que trabalhava na SACOR e disse, eu tenho um amigo que é chefe de gabinete do Ministro da Saúde. Será que... Eu disse, Jerónimo, olha, É isso. se ele conseguir uma entrevista, nós ficamos contentes, pois. Claro. E pronto, e fomos à entrevista. Mas é uma questão de conhecer alguém e saber que se presta aproveitar. a isso, porque se não Certo. se conhecer ninguém, Não se consegue. não te consegue. Claro. Pronto, vamos fazer aqui uma pausa. Voltamos já a seguir para mais uma parte. Estamos a entrevistar o professor Vítor Coelho. Ficha técnica. Produção e edição, a cabo. Associação dos Cegues e Amblyopes de Portugal. Data de gravação, Lisboa, 27 de maio de 2023.